Saudações, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Goldene Füßchen. O meu nome é Gleide Neubanner e, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a vocês pelos novos inscritos aqui no canal, por aqueles que já nos seguem aí desde um aninho já, né? 1 ano e meio que nós abrimos o nosso canal aqui. O nosso carinho e a nossa gratidão imensa por vocês estarem nos acompanhando. Eu espero realmente que o conteúdo esteja fazendo a diferença na sua vida, assim como está fazendo na minha. Então, pessoal, eu vou contar para vocês hoje uma história verídica. Foi uma canalização que conta a história de um rapaz que cometeu suicídio. Então, o tema da história é Depois do Suicídio. Essa será apenas a primeira parte. Não é grande, é pequeno. Então, eu vou tentar fazer vídeos aí de 20 minutos para que não seja muito enfadonho. Mas é uma história que transformou a minha vida. Porque durante a infância eu tinha muita depressão. Então eu não tinha razão nenhuma para viver. Eu vivia me perguntando, por que eu vivo, para onde eu vou, para quê, por que a gente tem que sofrer tanto. Então tem muita gente que por falta de sabedoria pensa que o único caminho para resolver os problemas, seja ele qual for, é o suicídio. E não é bem assim, gente. Essa, além de ser uma forma egoística de resolver as coisas pensando somente em si, né? A pessoa não imagina o sofrimento do filho, da filha, do pai, da mãe, dos irmãos, da família, dos amigos. Não pensa nisso. Então, a pessoa comete esse ato cruel com ela e com todos os outros, mas não sabendo o que lhe espera lá do outro lado. Esse é um fato bem verídico, tá? Que foi psicografado pela Ivone Pereira do Amaral, pelo espírito Camilo Castelo Branco. É espetacular, gente. Todos deveriam saber o que acontece depois do suicídio. Então continue aqui comigo. Eu vou trazer para vocês. Hoje será o nosso primeiro capítulo, tá bom? Bons estudos a todos. E gratidão por estarem aqui e que o amor esteja no leme de nossas vidas. Namastê. Depois do suicídio. É bem possível que haja quem duvide da verdade que vai escrita nessas páginas. Dirão que é fantasia. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença. Mas se sabem raciocinar, que o façam. Eu os convido, desejando ardentemente que não queiram conhecer essa realidade através dos canais do suicídio. Canais cheios de trevas, aos quais eu me expus, eu mesmo. Relato do espírito suicida Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone Pereira do Amaral. Cumpro o dever sagrado de falar tão somente aos que sofrem e pensam em procurar descanso no suicídio. Cumpro o dever de falar a verdade sobre o abismo que espera cada um dos ingênuos que procuram se desviar dos sofrimentos terrenos pela porta da morte não espontânea. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida eternamente por densa penumbra gelada, onde se aglomerassem tétricos fantasmas suicidas erguidos do túmulo, pois era assim a multidão de criaturas que eu tinha por companheiros. E também eu, já esquecido do meu orgulho, pertencia a tão repugnante massa. Também eu era um feio, um alucinado, um pastoso como os demais. Quando na terra alguém se lembrava de orar por nós, imediatamente a sua imagem aparecia na tela e ouvíamos o som de suas orações, pedindo a Deus
que nos iluminasse os caminhos, dando-nos calma e paciência para os sofrimentos. Muitas vezes apareciam pessoas que nem sempre foram muito ligadas a nós, mas que oravam fervorosamente em nosso benefício. Enquanto que muitas pessoas a quem devotávamos grande estima nunca ou raramente apareciam para aliviar as asperezas dos nossos infortúnios. Coragem, peregrino do pecado, aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelas portas desconhecidas do suicídio que encontrarás o porto da verdadeira felicidade. Quem se atira no suicídio espera livrar-se dos sofrimentos considerados insuportáveis. Também eu pensei assim. Enganei-me. Porém, sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo, onde eu me escondi, pensando em escapar às dores do corpo físico. As primeiras horas depois do suicídio foram passadas como se eu estivesse dormindo. O meu espírito ficou como que meio desmaiado. Não ouvia, não sentia coisa alguma, a não ser a sensação da morte, que acabara de buscar. Era como se aquele tiro maldito, que até hoje ainda ouço, tivesse esparramando cada uma das minhas células que compunham o meu corpo. A linguagem humana ainda não inventou palavras que possam contar as impressões que sente o suicida logo depois do desastre que ele cometeu. Para entender o que se passa, só outro espírito que houvesse cometido a mesma loucura. Nas primeiras horas, que fossem só elas, já seriam um inferno grande demais para qualquer um. Sente-se dolorosamente machucado, nulo, arrebentando em cada uma das moléculas. Perde-se no vácuo e, apesar disso, sente-se medo, acovarda-se, sente-se a profundidade apavorante do erro cometido, na certeza de se haver ultrapassado os limites permitidos. Pouco a pouco, fui me sentindo acordar. Eu sentia frio, muito frio, tremia, tinha a impressão que as minhas roupas eram de gelo e estivessem grudadas à minha pele. Faltava-me o ar. Sentia um mau cheiro muito grande, tão grande que causava náuseas. Sentia uma dor muito aguda na cabeça, feito pela bala do revólver que eu usei para o suicídio. O sangue manchou-me as mãos, a roupa, o corpo, e eu nada enxergava. Devo esclarecer que o motivo que me levou ao suicídio foi a revolta por haver ficado cego. Pensei que o sofrimento da cegueira fosse grande demais. Como eu estava enganado! Como eu estava enganado! E ao acordar da morte, na morte, sentia-me ainda cego. E além de cego agora, estava ferido. Mas eu acreditava estar apenas machucado. E do suicídio. Sentindo-me vivo, pensei que o ferimento que fizera em mim não havia sido suficiente para me matar. Enganei-me. Imaginei estar deitado em algum leito de hospital ou em minha própria casa, mas nada conseguindo ver, a incerteza sobre onde estava
e a solidão começaram a me angustiar. Chamei pelos meus familiares, pelos meus amigos, mas o silêncio continuava em torno de mim. Cheio de mau humor, gritei por enfermeiros, por médicos, que certamente estariam me assistindo. Brandei por qualquer pessoa que pudesse abrir as janelas daquele aposento em que eu me encontrava. Eu precisava de ar puro, de cobertores quentes, que afastassem de mim aquele frio intenso. Queria que fizesse um curativo na ferida do ouvido, que me trouxessem alimento e água, pois eu tinha fome, sentia sede. Não sei de sofrimento que seja comparável ao que se vive no Vale dos Suicidas. Lá, ruge-se, geme-se, chora-se, soluça-se, praqueja-se, maldize-se. Não existe paz, só trevas. E que trevas! Meu Deus, que trevas! Mas o que ouvi, horas depois, foi um vozerio que começou ao longe e foi se fazendo desnorteado como uma assembleia de loucos. Estas vozes não falavam entre si, não conversavam, simplesmente blasfemavam, queixavam-se, lamentavam, reclamavam, uivavam, gritavam, gemiam, choravam um pranto de horror, suplicavam socorro e piedade. Aterrado, sentir-me ligado àquelas pessoas de alguma forma. Aquelas vozes infundiam-me tão grande pavor que tentei levantar-me, querendo afastar-me para não ouvi-las, mas não conseguia. Parecia-me possuir raízes que me prendiam no mesmo lugar. Não podia soltar-me. Aliás, mesmo que eu pudesse, como sairia dali? Se estava a esvair-me em sangue, como andar se estava cego, em um lugar que eu ainda não sabia qual era? Cheio de covardia, me pus a chorar. E quando chorava, aquele som de loucos parecia fazer um estranho coro comigo, como se tivéssemos algo em comum. Depois de grandes esforços, consegui me levantar. O corpo estava frio, o corpo astral, físico, continuava no túmulo. Os músculos retesados, sentia o corpo inteiro formigando. Quando fiquei em pé, o cheiro repugnante de sangue e carne podres fizeram-se tão fortes que senti náuseas. O mau cheiro partia do ponto em que eu estivera deitado. Eu não entendia como podia cheirar tão mal a cama em que eu me achava, e o sangue continuava a correr, manchando minhas roupas. Eu estava inteiro coberto por este sangue empastado, que não parava de sair do ferimento que eu mesmo fizera. Com surpresa, percebi estar vestido com as minhas melhores roupas, como se eu fosse a uma festa, apesar de estar preso a um leito de dor. E não entendia também como de um machucado tão pequeno pudesse sair tanto sangue. E por que não havia ali perto alguém para fazer os curativos e trocar os panos? Inquieto, vaguei pela escuridão, procurando uma porta de saída, e tropecei. Tropecei num monte de destroços e me abaixei, querendo examinar com as mãos quais coisas eram aquelas que estavam à minha frente. Então
Ah, Deus, descobri que o montão de destroços era nada mais, nada menos do que a terra da sepultura, recentemente fechada. Não sei como, se eu estava cego, eu pude ver no meio da escuridão o que existia em minha volta. Eu estava em um cemitério. A loucura se apoderou de mim. Comecei a gritar, a uivar como um demônio enfurecido. E agora era eu que fazia o coro àquelas vozes malditas que não se calavam e pareciam se aproximar mais e mais. Mas o que eu fazia em um cemitério? Como havia ido parar ali? Assim ferido, sozinho, fraco e doente. Era verdade que eu tentara me suicidar, mas não havia conseguido. Eu dera o tiro, mas eu ainda estava vivo. Eu quisera morrer, mas... E devagar, a consciência me falou coisas que eu não queria nem pensar. Não estava ali, vivo e andando? Então... No entanto, nem havia acabado de fazer estas perguntas quando me vi a mim próprio. Vi-me como em frente a um espelho, morto, atirado em um caixão, já com as carnes apodrecendo, no fundo de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual eu acabava de tropeçar. Fugi dali, desejando me esconder de mim mesmo, cheio de horror. E como louco que agora estava, eu corria, tendo à minha frente o meu corpo apodrecendo no túmulo, coberto por lesmas nojentas e famintas, que brigavam entre si para devorar aquele corpo que era eu mesmo. Ai, que vontade de morrer! Que vontade de morrer de verdade! Pois mesmo querendo me matar, eu continuava vivo igual a antes, ou mais ainda. Na fuga desesperada, consegui chegar à cidade. Fui entrando em todas as portas que eu encontrava abertas, a fim de me esconder. Vagava pelas ruas tropeçando, caindo, me escorando nas paredes, sofrendo sozinho ali, naquela cidade onde eu sempre fui respeitado, onde o meu nome era endeusado como um gênio. Consegui chegar à minha casa. Ali percebi grande desordem. Os meus objetos de uso pessoal, meus livros, manuscritos, apontamentos, nada eu encontrei nos seus lugares de costume. Senti-me estranho dentro da minha própria casa. Nem amigos, nem parentes me dedicaram ao menos uma palavra de conforto. Dirigi-me a consultórios médicos, tentei ser recolhido a um hospital, pois eu sentia febre, dor e amargura. No entanto, apenas a indiferença era o que eu encontrava. Em vão me apresentava, ninguém dava importância quando eu dizia o meu nome, quando eu dizia quem era, o que eu havia feito, os meus títulos, as minhas qualidades pessoais. Orgulho tolo, pois ninguém me olhava sequer. Aflito e sentindo muitas dores, não encontrava alívio em parte alguma, e o meu corpo morto me atraía para o túmulo onde se encontrava, como se poderoso imã ali me chamasse com força. Era tão grande a atração exercida pelo meu próprio cadáver, e não encontrando lugar algum onde pudesse ao menos descansar,
Eu voltei ao lugar de onde viera, para o cemitério. Debrucei-me soluçando sobre a sepultura que guardava os meus miseráveis restos, sentindo uma fúria diabólica, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que apesar disso continuava vivo e sofrendo mais, muito mais do que antes. Final da primeira parte.